O programa está oficialmente aberto hoje, dia 27 de fevereiro de 2025. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. E conheça a Boutique do Cuesta, dado que a Boutique do Cuesta é uma consequência da parceria entre o Cuesta Verde e a Loja do Conservador. Sim, a Loja do Conservador, que comercializa camisetas, canecas, bonés e muitos outros produtos. Tudo feito com o que há de melhor e exclusivo para o patriota moderno. Acesse a Boutique do Cuesta, cujo link está na descrição, e se torne um conservador ou conservadora por dentro e por fora. É isso aí, gente. Vamos lá que a coisa tá pegando fogo aí, hein? E é para pegar fogo mesmo. Agora é a hora da gente, que eu falo sempre. Olavo de Carvalho falava uma coisa que quem luta arte marcial sabe, a hora que você começa a vencer o inimigo, você tem que bater até ele cair. Até a hora da gente começar a descer o braço, gente. Não é para ficar olhando, não. Agora não é para pensar muito, é só para esmagar o oponente. Agora é a hora. Enquanto isso, livro de oração em mãos. Quem não tiver mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço ao nosso Senhor El Cantare que não permita que injustiça alguma se cometa durante esse programa. Muito obrigado. É isso aí, gente. Dando sequência ao programa de ontem sobre o dia do Roberto Carlos. E muita gente me perguntou, falou assim, pô, Matheus, você falou daquele negócio da pessoa se isolar, para formar a sua personalidade, até entendo. Mas, por exemplo, os valores da pessoa não deveriam ser dados pela família dela. Esse é um ponto fundamental. Esse é o mundo ideal. Esse é o mundo ideal. Que o avô transmitisse, eu não vou nem usar o termo valor, vou usar o termo cultura. Mesmo o que eu já falei da cultura organizacional da empresa, o mesmo se aplica à família. Cultura são as características que fizeram aquela família sobreviver, que mantém aquela família de pé, aquele sobrenome ativo. Ou seja, tem o ideal que o avô transmitisse a sua cultura para o filho para o neto, e assim, consequentemente, preservando, mantendo a sobrevivência da família. Esse é o mundo ideal. Contudo, isso seria lá atrás, teria que vir lá de trás, calcado justamente numa verdade religiosa, nos livros das leis que cada religião tem. O patriarca lá atrás deveria aprender com ele para calcar a sua vida, por exemplo, como na Rap Science, nos 4 corretos caminhos, e isso passando para frente. Isso é a subsistência da família. Você pega, por exemplo, o povo judeu. O povo judeu faz isso com perfeição. Claro, tem uns desvios aqui, uma carne de porco ali, tudo bem, mas você vê que é um povo que mantém que se chama de tradição. Até tem aquele filme Violinista no Telhado, que ele fala tradition. Ou seja, sem a tradição, a nossa vida seria tão estável como um violinista no telhado. Alguém já viu um violinista no telhado? Então é isso aí. Agora vamos dar sequência ontem, que eu citei aquela coisa do Roberto ter falado que era conservador indiretamente. Pessoal, quando que ele falou isso? Então, vamos lá. Em 1988, Tom Bradley, o prefeito de Los Angeles, decretou que o dia 26 de fevereiro seria o dia do Roberto Carlos, o Roberto Carlos Day, devido aos seus serviços prestados à música. E é por isso, o Cuesta celebra tal data rememorando uma entrevista que o Brasa concedeu a Ronaldo Boscoli, na edição de número 1391, de 16 de dezembro de 1978, da revista Manchete, na qual Roberto estampou a capa sob a alcunha de Roberto Carlos Exclusivo. Dando sequência ao término do último programa, em 17 de fevereiro de 2019, durante a coletiva de imprensa da turnê Emoções em Alto Mar, o rei deu a seguinte declaração:
Desculpem se vou decepcionar alguns de vocês, mas vivemos numa guerra. Não dá para uma pessoa andar armada e outra desarmada. Cresci vendo meu pai com uma arma em casa. Ele guardava numa gavetinha. Tinha uma chave, trancava a gavetinha com a chave e à noite tirava a arma e botava debaixo do travesseiro. É uma coisa que precisa ser analisada com muito cuidado, mas vivemos numa guerra. De volta à revista Manchete. Não, bicho. Não, bicho. Não é meu jeito de ser, você sabe disso, disse o rei. Ninguém, no curso de uma carreira, foi tão coerente como eu. Minhas músicas evoluíram porque evoluí, mas sempre dentro de padrões que considero sinceramente meus e creio que, de certa forma, contribuo com alguma coisa. Sempre repudiei homenagens, títulos, rei disso ou rei daquilo. Nunca fui rei de nada, muito menos da juventude. Nota, quanto a essa alcunha de rei da juventude, veja a live Combustível, Metal e Poema, Confissões de Roberto Calhambeck Carlos. Roberto Carlos, 83 anos. Voltando. O que eu não posso é ir nas redações, nas rádios, dos confeccionadores de faixas e proibir que me adjetivem do jeito que acharem melhor. Mas eu jamais assumi esse comportamento. Envelhecer te espanta? Perguntou Bosco. Musicalmente, sim. Mas acho que nunca estive tão rejuvenescido na música como agora. Sem apelações, conquistei, com meu trabalho, a atual faixa de penetração que até algum tempo atrás pareciam impossíveis. Eu e Erasmo vencemos uma série de preconceitos, sem qualquer tipo de apelação, apelando apenas para nossas cucas e, naturalmente, evoluímos. Quanto à velhice física, acho um sarro. Tá aqui a prova. Vê se dá para contar os cabelos brancos. Pô, nada mais fácil do que pintar o passado. Mas eu quero o presente. No seu último show, um palhaço, quem é ele? O símbolo de um herói colorido, cuja arma é o sorriso. Diante de certas coisas que acontecem hoje em dia, só mesmo um sadio sorriso. Sabe, bicho, os palhaços são imortais porque as crianças são imortais. Enquanto existir criança, existirão palhaços. Temos crises de palhaço. Falo isso no texto do show. Atualmente, estou em uma crise aguda. Diante de expectativas, eu me recolho. Volto aos circos de Cachoeiro. Volto aos circos de Caxias, onde, anos depois, eu comecei minha carreira. Ou descanso numa canção. As pessoas exigem demais da gente. Definições sobre coisas indefinidas. Posições diante da vida que a gente não acha legal. Pô, ao menos, dono da minha vida, eu tenho o direito de ser. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que se criou no mundo, em geral, uma conotação entre o artista e a sua obrigatória participação política. E o que pensa sobre política o cidadão Roberto Carlos Braga é problema meu. Como artista, minha obrigação para comigo e para com quem me ouve é de exercer a minha arte cada vez mais sinceramente. Em nome de nada, eu posso modificar minha obra. Seria desonesto para comigo. Existem poetas, cantores, artistas que encontram inspiração nesses temas participantes. Os sinceros eu até respeito muito. Só não acredito, continua Roberto Carlos, nos caras que, por estarem comprometidos com o sistema, não possam criar em função dele. Não se pode dirigir as pessoas, muito menos seus sentimentos. Ou seja, os artistas que transformam sua arte em panfletagem política não passam de fantoches. Fantoches que se submetem, por ignorância, aos caprichos de psicopatas. Sim, por ignorância. Dado que tocar um pandeiro ou cantar um samba não transforma ninguém em intelectual. Toda vez que alguém me vem, como uma caixa de ressonância, dizer algo que saiu sobre política da boca de um artista, eu pergunto, quantos artigos esse cidadão escreveu sobre o assunto? Sim, eu quero ler o que ele escreveu. Eu quero entender a sua linha de pensamento, origem, meio e fim. E não ouvir de um terceiro aquilo que saiu da boca de um titereiro de quem se diz artista. Mas por que essas pessoas se submetem a tal humilhação, me indaga Miriam Big Pig? Com a palavra Augusto Nunes, que em 5 de agosto de 2019, no seu X, postou a seguinte informação. A frase correta de Milor Fernandes sobre Chico Buarque é:
Eu desconfio de todo idealista que lucra com o seu ideal. No caso, o cidadão pensa que lucra. Ele pode vender uns discos e livros, até faturar milhões de trocados com a Lei Rouanet. Contudo, o prejuízo moral que o cidadão amealha não tem preço. De volta à entrevista, você cantaria Chico Buarque, por exemplo? Perguntou o Bosco. Claro, desde que a música que ele tenha criado seja feita para eu cantar. Sabe por quê, bicho? Em primeiro lugar, meu público, dependendo da música, até desconfiaria de mim. É muito desonesto descolar ideologias. Cada qual deve viver o seu caminho. Acredito que, entre outras coisas, o meu público é fiel a mim porque eu jamais menti para ele. Quando casei com Nice, então uma mulher desquitada, mãe de uma filha que hoje considero nossa, Ana Paula, assumi tudo de frente. Não faltou gente garantindo que minha imagem ia ficar muito comprometida. E daí? Aquilo era minha verdade. Tinha de assumi-lo de público, entende? Você teria coragem de assumir sua separação? Perguntou Bosco. Se ela vier a acontecer e quando acontecer realmente, é claro que eu usarei da mesma franqueza. Bicho, eu sou um sujeito irritantemente coerente. Nota, aqui dá para entender que o casamento entre Nice e o rei estava no fim, findando oficialmente em 1979, quando o casal se separou. Por aqui eu encerro o texto de hoje. É curioso isso, essa questão, porque as pessoas acabam transferindo muito para o artista responsabilidade pessoal, não para o artista, mas qualquer pessoa que está na mídia. Claro, a pessoa que é uma pessoa pública, ela se torna alvo de especulações, de análise, essa é uma referência, e por isso que a pessoa se torna pública. Mas ao mesmo tempo, eu lembro de uma entrevista que eu vi com o Maradona há muitos anos, perguntando para ele, porque o Maradona, você tem problema com drogas, você aprontou um monte de palhaçada, você não se sente um mau exemplo para as crianças? E o Maradona fala, mas quem tem que ser exemplo das crianças são os pais delas. Eu não bati na porta de ninguém dizendo eu quero ser seu exemplo. O cara não está errado. O exemplo tem que vir de casa. Quando a pessoa começa a buscar exemplo fora de casa, é que em casa está faltando, gente. É igual aquela história que eu já falei no outro programa da mulher, do mulher falando que o marido vai procurar amante. O homem não procura na rua aquilo que ele tem em casa. Ninguém procura na rua aquilo que tem em casa. Então, isso, e como eu falei na questão posteriormente relacionada à religião, o ideal é o patriarcado. É um patriarca passando a cultura organizacional da família para o outro. Esse é o ponto. E o Roberto Carlos, você vê que ele é um homem, sempre foi um homem coerente, sincero com a verdade dele. Não tem problema nenhum. Mas vamos fazer uma recapitulação aqui. Temos ainda um tempinho aqui razoável. Porque ontem eu falei do Roberto Carlos aí falando, se eu chegasse, se ele chegasse e falasse, eu sou conservador e quem não gosta que se foda. E aqui ele falou, ó, desculpa, eu vou decepcionar alguns de vocês, mas vivemos uma guerra, realmente vivemos. Não dá para uma pessoa andar armada e outra desarmada. Então ele está falando a verdade, meu. Não adianta você desarmar a pessoa, falar que isso vai salvar a humanidade, enquanto a bandidada está armada. Se você armar todo mundo, você criou uma paridade. E aí a coisa muda de figura. E o Roberto tem essa posição conservadora e ele é conservador. Isso é dele. Não adianta falar que não. E aí o Bosco perguntou dessa questão de fazer panfletagem política. Ele disse, não, bicho, isso não é meu jeito de ser, você sabe disso. E o Roberto, ele sempre se separou dessa panfletagem política, que é aquilo que eu disse ontem. É coisa da esquerda. Ele tinha títulos, que eu falei aqui, nessa live aqui, eu estou falando que quem deu o título de rei da juventude para o Roberto foi o Chacrinha, no programa. E ele, a esquerda que na época ia usar esse título do Roberto para manipular a juventude. Então, se a gente tiver um ícone de massa do nosso lado, a gente vai vencer essa guerra, porque era uma guerra aquilo lá. E eles partiram para a guerra cultural, só que o Roberto, muito inteligente, saiu disso, tirou o corpo fora e os caras ficaram loucos. Ficaram loucos mesmo. Ficaram loucos. E aí, eu achei interessante que ele falou, perguntou se envelhecer espanto, foi musicalmente sim, ou seja, a música ficar muito datada. Mas ele falou uma coisa, acho que nunca se tão rejuvenescido da música como agora, sem apelações, conquistei meu trabalho, com o meu trabalho atual, faixa de penetração, que até algum tempo atrás parecia inacessível. O Roberto fez aquilo que eu falei, ele retomou para um ponto zero, depois do período pós-Jovem Guarda, que ficou um músico
principalmente por causa da esquerda, ficou um músico datado de uma época. Falaram que era música, as músicas passaram a ser discriminadas, músicas muito boas, de qualidade inquestionáveis, passaram a ser tratadas como música ruim. Alienado, gosto de chamar os caras alienados, jogar tudo quanto é tipo em cima deles, da Jovem Guarda, e alguns membros da Jovem Guarda se renderam a isso. Um outro foi cantar uma música lá, quem quebrou a viola, que andava com o pessoal da Jovem Guarda também, se vendeu, alguns se venderam para a esquerda para tentar o quê? Conseguir espaço. Nós tivemos recentemente o caso que eu caí no chão de ver, não era um músico da Jovem Guarda, era pós-Jovem Guarda, foi o Odair José. Eu pego o jornal, tá lá, da eleição do Bolsonaro, quando ele disputou com o fantoche do ladrão, falando que ele ia apoiar o fantoche. Eu falei, pô, mas o Odair José foi um dos que foi perseguido pela patrulha ideológica, pelos canceladores da época. Você vê um homem vendendo a alma pro diabo, pra quê? Pra dizer que, não, eu sou de esquerda, porque ele tá ali. Por quê? Porque eles acreditam que a esquerda vai vencer essa guerra cultural. Estava vencendo, agora não está mais. E é aquela velha visão. O Olavo de Carvalho, eu só acreditaria num comunista se depois da Revolução ele falasse que ia pegar uma vassoura e realmente pegasse e fosse varrer a rua. Quando vocês falam aquela coisa, os operários mandando na fábrica, o cara ele não imagina que ele tem que trabalhar. Ele acha que ele vai tomar o lugar do patrão, que ele vai ficar fumando charutão, vai ter uma secretária gostosa para passar a mão na bunda dela. É isso que é a visão do cara. Ele não imagina que ele vai ter que trabalhar. Então eles vendem para o cara um produto ruim numa embalagem boa. Tanto é que mais para frente entra a questão do Chico Buarque. Antes de falar do Chico Buarque, eu quero falar aqui do palhaço, que ele pegou o símbolo do palhaço como uma questão eterna, que é a renovação. Ele pegou como símbolo. Eu mesmo, particularmente, eu não gosto de palhaço. Eu não vejo a menor graça em palhaço. Detesto. Mas o Roberto falou que volta aos circos de Cachoeira, aos Circos de Caxias, lá da Duque de Caxias, onde ele começou a tocar, para ter a se revigorar. Ou seja, ele gostava. E é interessante que esse show ele se maquiava. E aí vamos para o ponto que eu queria. Aí ele fala desse do artista precisa ter opinião sobre tudo, aquilo que o Raul Seixas falava, aquela velha opinião sobre tudo, que virou uma ditadura entre quem está ligado às artes. E aí chegamos ao Chico Buarque, que o Augusto Nunes escreveu a frase do Minor Fernandes, ó, eu desconfio de todo idealista que lucra com o seu ideal. E eu também, porque não é ideal. Você pega esses caras dos anos 60 que se diziam os perseguidos do regime militar, é tudo ligado com bandido. Aí, eles saem do Brasil, são os exilados. Aí então, um vai para Roma, outro vai para Londres, London. Nenhum deles foi para Cuba. Nenhum deles foi parar em Havana. Ou seja, esse pessoal é uma gente hipócrita que eles fazem o quê? Eles não têm capacidade artística, para mim, nenhuma. Eu duvido, eu tenho dúvida que muitos deles tenham escrito as músicas que você escreveu. Eu não tenho prova nenhuma, mas eu tenho dúvida porque eu acho que tanta burrice sai de uma cabeça assim, o cara jamais ter feito uma letra. Que pode ser que no momento de inspiração, sei lá, eu não vi o cara escrever. Mas eu me pergunto, sai inteligência de uma cabeça tão oca dessa, uma cabeça baldia, como diria Augusto Nunes? Porque os caras, o que eles fazem? Eles pegam um produto ruim, embalam dentro dessa panfletagem e vendem. Muita gente comprou isso, muita gente se desencaminhou disso, por conta disso. Leva essas pessoas a sério. Quer fazer parte do bando da esquerda. Eles acreditam que se puseram na cabeça que esse bando vai vencer, vai fazer a revolução. Você pode ver, eles começaram a se chamar recentemente de progressista. Praticamente era revolucionário e tudo que era da direita é reacionário, é ruim. E começaram a se chamar de progressista como se não tivesse algum progresso. Eu não uso esse termo. Eu só estou dando um exemplo que eles escolheram um tema que parece bonito, que é o cara que vai para vender um produto ruim. É aquilo que eu falei ontem do Vidas Negras Importam. Você é contra o movimento, eles usam de canalice. Ah, você é contra os negros. Não, eu sou contra. Eu sou contra esse movimento, que esse movimento não condiz com aquilo que eu acredito. Ah, então você é preconceito, sabe? Eles embalam o produto ruim, que é o comunismo, com essa panfletária, e vendem. E o pessoal pega, o cara me entregou, o Chico me deu, eu sigo o Chico. O cara se acha até um ser superior, um ser iluminado. Por quê? Porque ele não tem personalidade.
personalidade das pessoas é deformada com o tempo, e a pessoa é a mesma personalidade que faltou, por exemplo, lá em Jonestown, quando o Jim Jones mandou envenenar todo mundo tomar veneno e cianureto com cloreto de potássio morrer. O cianureto com cloreto de potássio dessa gente chama-se comunismo ou socialismo, que é a mesma merda, só que uma diferença só entre um e outro. Um é do campo e um da cidade, é uma diferença pequenininha, não muda muito, mas eles embalam esse veneno, produto bonito, como falou dele, eles puseram uma bebida adocicada, avermelhada, para descer, o veneno descer gostoso, é isso. Eles adocicam o veneno e dão para a pessoa beber. A pessoa bebe esse veneno e se condena a uma crença política que não é estéril, ela não é fértil. O comunismo não tem filhos. Quem são os filhos do comunismo? Não tem. Você vê a própria China, um país comunista, eles não conseguiram manter a economia, o controle de mercado. O que eles pegaram? O capitalismo. O capitalismo é o sistema econômico, não é o sistema de governo. Eles pegaram o capitalismo e criaram o capitalismo chinês. Hoje, por exemplo, é muito mais vantajoso você ter uma empresa na China do que nos Estados Unidos. Que, por exemplo, se eu pego uma cerveja artesanal, se eu quiser quebrar a fórmula daquela cerveja para reproduzir e vender na China, eu posso. Nos Estados Unidos não, eu entro nas leis deles lá de proteção da propriedade. Mas a China falou, não, vamos pegar o sistema capitalista e soltar. E isso que mantém ainda o comunismo vivo. Se fosse esticação do comunismo, a China já tinha falido há muito tempo, como aconteceu com Cuba, com Venezuela e a própria União Soviética. A União Soviética não aguentou, não tinha dinheiro. Tiveram que derrubar o muro de Berlim para salvar a Alemanha Oriental. Deve como é um produto infértil. E eles vendem essa porcaria para as pessoas. E aí o Roberto Carlos falou aqui, ó. Cadê aqui? O público dele, fala, pô, o cara tá ficando estranho, meu. Ó, meu público, dependendo da música, até desconfiaria de mim. É muito desonesto descolar ideologias. Cada qual deve seguir o seu caminho. Acredito, entre outras coisas, que o meu público é fiel a mim, porque eu jamais menti para ele. E esse é Roberto Carlos, um sujeito irritantemente coerente. E ele mantém essa coerência, e por isso que muita gente gosta dele, eu gosto dele, gosto muito das músicas. Então, uma coisa que a gente precisa entender o Roberto Carlos, e essa é a marca Roberto Carlos, ele não sujou a marca dele com política. Ele tem a opinião dele, e ele tem a opinião dele, ele deu a opinião dele sobre as armas no momento certo. É um homem que ama as mulheres, é um homem que ama a vida, e é um homem religioso e tem fé. Ou seja, ele tem todos os quesitos do conservadorismo brasileiro. Deus, pátria, família e propriedade. Tem as propriedades, ou seja, é isso aí. Roberto Carlos é um homem irritantemente coerente. E isso faz dele esse artista fantástico, que muitos gostam. E é aí que eu falo aí que se constrói a marca. Uma marca, ela uma das principais coisas para construir uma marca, uma empresa, seja for, é a coerência. Uma coisa incoerente não se sustenta. As pessoas desconfiam. É aquela máxima de Lincoln, uma casa dividida não fica em pé. Ok? E por aqui cerramos o programa de hoje, gente. Agora vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, e a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, na descrição do programa eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundos por via direta e via indireta, hein, gente? Força aí que eu estou precisando de investimento, porque meu próximo livro já está no forno, hein, meu? Daqui a pouco já está saindo do forno, já estou sentindo o cheirinho dele. Então, eu estou disponibilizando aqui na descrição do programa os métodos de arrecadação de fundos dos meus livros. A Máquina da Verdade, nesse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. É bem coerente. Falando de coerência, aqui você não precisa ter medo disso aqui para o seu filho, que isso aqui é para transmitir valores, a cultura conservadora para a criançada. Não é um livro de política, mas é um livro de costumes, de comportamentos, ou seja, isso faz parte do desenvolvimento da criança, da juventude dela.
Falando de costume, comportamento, meu próximo livro é para os adultos. A Saga de Kid Winchester, gente. Aproveita aí. Esse sim já é um livro, um híbrido. Tem uma linguagem mais quente, tem uma coisa mais picante. É bom para os casais. Os casais que compraram esse livro falaram, deu incrementado, hein, cara? Que os caras começam a ter umas ideias assim. É interessante. Ok? Aí tem o curso Fundamentos do Exorcismo, para você que quer pôr o Satanás para fora de casa, aproveita. E aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta. Ao apoia-se do meu blog, o Mochileiro Místico, o Pix, para você já fazer sua contribuição aí para conosco, e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Aí tem o link da Boutique do Quercia para você comprar sua beca de conservadora. Vamos ter muitas manifestações de 16. A ideia é que até dia 7 de setembro a gente tenha normalizado a coisa. Temos libertado os presos políticos, o 8 de janeiro. Temos derrubado esse sistema ditatorial do Supremo Tribunal do Crime e reconquistado a elegibilidade do nosso presidente Jair Bolsonaro, hein, gente? É um trabalho difícil, mas, como o Kennedy falou, nós vamos fazer isso porque é difícil. Que se fosse fácil, não precisava fazer. Nós vamos porque é difícil, ok? Aí na sequência tem o link do meu álbum de rock com letras de Mateus, isso é gratuito, hein? Em parceria com meu amigo Renato Pop. E aí tem o link de Combustível, Metal e Poema, Confissões de Roberto Calhambeque Carlos. Roberto Carlos, 83 anos, hein? Você vê o que foi dito lá a respeito dessa questão dele ser o rei da juventude. E o Roberto, ele nunca se colocou como rei de nada, nunca, sempre foi o cantor. As pessoas o chamam, eu até o chamo de rei, uma questão de carinho, por carinho, meu. Temos carinho por ele, é uma pessoa, todo mundo gosta dele. Aí tem o contato do Quercia, para você mandar sua dúvidas, sugestões de pauta, coisa e tal. O grupo do Quercia no Facebook, o grupo do X no Pravda Conservador e o grupo do Quercia no WhatsApp. E por fim, para quem está em São Vicente, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Gente, é o nosso ponto de reunião. Pode ir para lá. Atualmente vocês sabem que eu estou em São Paulo, mas é por um tempo que eu estou reorganizando minha vida. Mas em breve estarei de volta a Santos para a gente poder se reunir lá no Naldo e tomar uma geladinha. Ok? Próximo evento, Sociedade Alternativa, muita pólvora no Paiol, no sábado, dia 1 de março de 2025, às 6 horas da tarde. No sábado, dia 1 de março de 2025, às 6 horas da tarde, às 18 horas, Sociedade Alternativa, muita pólvora no Paiol. Ok, gente? Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e, como diria Paul McCartney, até a próxima. Bye!